Em 1993, a Federação de Automóveis Japonesa, a famosa JAF, a tal da FIA japonesa, por meio da GTA e a GT Association, decidiram criar uma categoria nova de automobilismo, substituindo outras duas. Eles iriam substituir ela com a categoria de protótipos e a categoria de turismo, para combinar e criar uma categoria de Super Touring. Eles buscavam evitar a espiral orçamentária e o domínio de uma equipe ou fabricante em ambas as séries. O JCTC impôs limites estritos de potência e pesadas penalidades aos vencedores das corridas em um objetivo declarado abertamente de manter a ação na pista próxima, com ênfase em manter os fãs felizes. As equipes poderiam alterar somente a aerodinâmica do carro. Isso permitiu eles construírem um R34 com uma asa maior que um 747. Bom, isso não aconteceu de imediato logo na primeira temporada, porque a primeira temporada foi meio tosca. Ela consistia com a maioria dos carros formados pelo Japan Super Sport da categoria sedã, com os únicos carros JCTC genuínos sendo o Nissan Skyline GTR e o Nissan Silvia S13, que eram inscritos pela Nismo, dos quais o GTR era um modificado do grupo A. Era um carro AWD. Uma exceção também foi a primeira corrida da temporada, que foi mais uma corrida de exibição do que uma corrida em si, pois contava com carros do IMSA GT e, portanto, carros da categoria GTS e GTU da série americana. Os 1000 km de Suzuka, uma das corridas mais famosas e esperadas dos japoneses, também viram uma variedade muito grande de concorrentes, com protótipos do grupo C, carros de turismo do grupo N, carros GT da Europa, IMSA, todo mundo competindo. Era uma suruba de carro. Porém, a segunda temporada foi marcada pelo início das regulamentações da divisão em si, né? Com categoria GT1 da FIA e outras GT2, ou seja, carros GT da Europa estavam participando. A categoria GT2 foi até renomeada para JSS, uma tentativa clara de tentar dar uma culturada mais japonesa, mas não deu muito certo. Porém, uma coisa que marcava já o JCTC era que as equipes poderiam escrever qualquer carro. Um Fusca, uma Ferrari, tanto faz. Eles podiam usar até mesmo carros da temporada passada. E claro que a rapaziada abraçou os carros do grupo C, antes deles serem chutados em 1995. Porém, em 95, como finalmente vimos, o que seria chamado de Super GT. Óbvio, era chamado de JCTC. Começou a ter uma divisão mais clara de equipes, os custos de um GT aumentaram muito em 1995, com isso a JAF se viu pressionada a atrapalhar. E foi aí que determinou o que seria um GT500 e o GT300, as duas categorias do Super GT ou JCTC, que passariam a valer em 1996. Com o fim do GT1 tanto na Europa quanto no Japão, agora o JCTC tinha construtores nacionais competindo. Somente um que não era nacionais, mas vamos deixar isso aí para mais para frente. Bom, a regra era o seguinte: 800 cavalos para 1.100 kg, podendo alterar somente a aerodinâmica do carro. Isso se não fosse uma marca bem sapequinha, a qual eu já falei antes. Eles conseguiram enfiar seu carro no campeonato. A McLaren F1 GTR, ela participou das competições GT mundo afora, então por que não participar da mais nova GT de todas? Ela ganhou o campeonato daquele ano e nesse mesmo ano foi estabelecida uma pesquisa também de satisfação por parte dos fãs para determinar a fama dos pilotos, algo que também acontece até hoje em dia. Como eu disse, a McLaren F1 ganhou o GT500 naquele ano, com David Brabham e John Nielsen, e o GT300 foi ganho por Keiichi Suzuki e Mori Onita, com um Porsche RSR. Logo após disso, a McLaren meio que teve a abrir alas para o NSX, onde ficou uma competição de Supra, NSX e GTR. Simplesmente o querido das três fabricantes, sendo que o lendário Supra, da Tom Castro, ganhou o GT500 e o S14 ganhou o GT300. Em 1998, no GT500 foi um dos patrocínios mais marcantes de todo o automobilismo, que teve presente até mesmo no
Gran Turismo 4, o GTR da Pennzoil, que ganhou o campeonato, sendo que no GT300 foi ganho por um MR2. Em 1998, a Autobax, a patrocinadora que se mantém até hoje, entrou no JCTC e se mantém firme. Em 1999, para fechar o século, a Pennzoil ainda manteve seu GTR na posição de campeão e o MR2 da Toyota ganhou o GT300. Bom, em 1999, praticamente era a época da inicialização do JCTC, algumas regras estavam mudando, porém começou o período de desenvolvimento a partir daí. Então em 2000 nós tivemos também evento na Malásia, uma corrida especial onde correram carros japoneses e estrangeiros, que eram da Malásia, sendo dessa vez a Honda levou um troféu com seu NSX na categoria do GT500 e também a Porsche com seu GT3R. 2001 e os caras deixavam médicos irem para a pista. Antes de você bater teu carro, você tinha que ir até um hospital. Mas agora não, agora você bate e vem o Fro. O nome do carro é Fro. Mesmo o F1 GTR voltando esse ano, ele tomou uma surra do Supra na categoria GT500, que ganhou aquele ano, sendo também um S15 a ganhar a competição do GT300. Em 2002, o torneio da Malásia se tornou oficial e só não correram carros da Malásia dessa vez. Porém, o prêmio do GT500 foi outro Supra que levou e o GT300 foi um MRS. Em 2003, a gripe asiática tomava conta e o que fez a corrida da Malásia ser cancelada. E foi reposta pela corrida de Fuji. E foi nesse mesmo ano que o GTR icônico da Nismo entrou no GT500, óbvio que ganhou o campeonato, e um 350Z ganhou o GT300. Em 2004, no final da temporada, os caras foram para a América correr e todos já sabiam que o GT500 foi ganho por outro GTR Nismo que mais parece um 350. E o NSX se contentou no GT300. Tivemos o fim do período do desenvolvimento e agora iniciamos o período de expansão. E é aqui que o bicho pega. Como o JGTC estava crescendo internacionalmente, um clube europeu chamado FIA os reconheceu. Eles ficaram tão felizes que mudaram o nome para Super GT, deixando de ser JCTC. Claro que o verdadeiro nome é FIA International Super GT. Isso fez com que marcas estrangeiras adentraram o território japonês. A temporada de 2005, o Nismo Z ganhou o GT500 e o NSX modificado pela M-Tech ganhou o GT300. Até 2006 as corridas tinham somente 500 km, mas a partir daquele ano nós teríamos os icônicos 1000 km de Suzuka. Passariam a valer também para o Super GT. Isso fez com que equipes precisassem de 2 paradas no pit stop em vez de uma, como era tradicional. No GT500 foi ganho por um Lexus SC430 e no GT300 foi ganho por um MR-X7. Esse cara é foda. Em 2007 tivemos um NSX da Alta no GT500 e um MRS no GT300. Sem contar que era a centésima corrida em Fuji desde o início do Super GT lá em 94. Em 2008 apareceu uma lenda do automobilismo, um R35 da Nismo. 2 vitórias consecutivas e virou um fenômeno social esse carro. E no GT300 tivemos a vitória do 350Z. A partir desse ano, os veículos GT500 foram patronizados para terem tração traseira nas 2 rodas com um motor V8 de 3,4 litros. Porém, devido à crise financeira global, na mesma época, alguns ajustes de desempenho foram feitos, levando em consideração a situação de cada fabricante. Além disso, o sistema de handicap de peso, atualmente o peso do sucesso, assumiu a forma atual, com pesos correspondentes aos pontos ganhos pelo condutor. Ou seja, se você ganhar uma corrida, você ganha mais peso. Era isso, e dessa vez nós tivemos 2 Lexus ganhando nas 2 categorias. Um SC430 no 500 e um IS350 no GT300. Em 2009 marcou o fim da expansão do Super GT e começou o desenvolvimento do GT300. Porém, o desenvolvimento do GT300 não começou logo em cara como foi em 2010, né? Porque em 2010 nós não tivemos muitas coisas, só um HSV 010 da Honda ganhando o GT500 e um 350Z ganhando o GT300. Em 2011 nós tivemos praticamente a primeira injustiça que aconteceu na parte dos carros, porque os carros da FIA começaram a participar, inclusive os alemães. Ou seja, um GT500 foi ganho por um GTR, beleza, porém o GT300 foi ganho por uma BMW GT3. Em 2012, nas categorias do GT300, nós tivemos 2 carros híbridos,
Aqui começou o desenvolvimento na parte de híbrido, já em 2012. Um Toyota Prius e um Honda CR-Z. Porém, no GT500 um R35 ganhou e no GT300 um Porsche 911 levou a boa. Somente em 2013 os carros híbridos foram ganhar uma. GT500 nós tivemos um Lexus SC430, não era híbrido, porém no GT300 foi um Mugen CR-Z ganhou. Isso aí, porra, filho representando o pai, porra. Em 2014 nós tivemos uma corrida na Tailândia também, e também surgiram as máquinas GT500 recém-desenvolvidas da Toyota, Honda e Nissan, equipadas com motor turbo único de 4 cilindros em linha de 2.000 cilindradas, ou seja, 2 litros, mais um restritor de fluxo de combustível com um monocoque comum, diminuindo muito os custos de produção e custos de manutenção. O GTR levou a boa no GT500, enquanto uma Z4 levou a boa no GT300. Isso marcou praticamente o fim das evoluções do GT300 e em 2015 começou a parte boa, que foi a época da evolução do GT500. Sem contar que em 2015 a organização começou a dar protótipos para que equipes iniciantes começassem a desenvolver os seus carros. A partir dele foram dados 386, porém a gente acabou tendo um Reinaldo absoluto com um GTR, ganhando tanto o GT500 quanto o GT300. Porém, em 2016 nós tivemos uma surpresa. Um Lexus RSF ganhou no GT500, mas um GT86 doado da organização ganhou o campeonato do GT300. Em 2017, os carros do GT500 foram revistos e passaram a não mais utilizar 2 motores por ano, o que é uma benção, que também chega a ser muito difícil, mas beleza. Um Lexus LC500 levou o GT500, enquanto no GT300 um AMG GT3 da Hatsune Miku ganhou. Cara, os japoneses são incríveis, velho. Os carros da GT300 entraram no campeonato da GT3 da FIA, enquanto no GT500 nós tivemos um NSX e no GT300 tivemos outra AMG GT3. Porém, não foi o GT3 da Hatsune Miku, uma pena. Em 2019 houve uma colaboração de carros DTM com carros do GT500. Bem no final da temporada, claro. No GT500 nós tivemos uma vitória do LC500, onde ele acabou levando a melhor, e no GT300 um NSX GT3. Carros DTM com os carros do GT500 depois correram no final da temporada. Em 2020, em decorrência da pandemia, tivemos uma redução nas corridas. Os campeões do GT500 foram um NSX GT e um GTR no GT300. Em 2021 nós tivemos uma das melhores temporadas daquele ano, porque marcou a vitória do Tom Supra no GT500 com um Supra mesmo, voltando àquela equipe linda que era antigamente. E no GT300 nós tivemos um Subaru BRZ. E agora, nesse último ano de campeonato, nós tivemos um Nissan Z no GT500 e um GTR da Nismo GT3 no GT300. Algo bem legal que esqueci de salientar é que em 2020 nós tivemos um copiloto chamado João Paulo de Oliveira, Brasil, correndo no campeonato do GT300. Ele ganhou, inclusive. Ele ganhou praticamente com o GTR Nismo GT3, o mesmo carro que foi campeão agora em 2022. Inclusive em 2022 ele correu também, junto com o mesmo piloto, Kyoto Fujinami. Algo legal do Super GT japonês é sem dúvida a paridade de poder entre as equipes. Quanto mais você ganha, mais difícil fica. Isso é incrível. Isso faz com que equipes tenham que melhorar e evoluir ainda mais a aerodinâmica dos carros. E é algo que eu sinto muita falta nas corridas de hoje. Tá bom, a suspensão, o motor, tudo é padronizado. Porém, a aerodinâmica a equipe faz. Tá bom, você pode meter uma asa maior que um 747. Tá tudo bem. Isso é incrível. E outra coisa legal é que fabricantes nacionais do Japão correm desde o início do Super GT. E é algo que eu sinto falta aqui no Brasil. É que na Stock Car a gente não tem praticamente nenhum fabricante de carros nacionais. E é triste ver isso. No tamanho do Brasil não tem nenhum fabricante de carros. E a gente depende de carros internacionais e a gente faz propaganda para carros internacionais. É triste.